De uma forma muito especial nessa noite, eu quero mandar aqui um abraço para a nossa sobrinha Isabela, que mora lá em São Paulo. Ela sempre participa do culto através da transmissão online. Então, Isabela, receba o nosso abraço, um cheiro, um beijo para você. Que o Senhor abençoe sua vida, a vida da sua mãe Fran e do seu pai Sérgio, E que a mensagem de hoje fale ao coração de vocês e ao coração de todos que participam através da transmissão. Quero convidar a Igreja do Senhor a abrir ou acessar a palavra comigo na carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Fica no Novo Testamento, Carta aos Hebreus. Já fica mais para o final da Bíblia. Próximo aí as cartas de Tiago, de Pedro. Você vai achar a carta aos Hebreus. Pode colocar o título para nós. Nessa noite nós vamos estar compartilhando sobre o tema Deus insiste em salvar o homem. Deus insiste em salvar o homem. Eu particularmente, quando ouço essa expressão, vem uma pergunta ao meu coração: por quê? Por que Deus insiste? Por que essa insistência do Senhor em salvar o homem? Tem uma frase bem conhecida, onde as pessoas costumam dizer o seguinte: não são todas as pessoas, é claro, mas aquelas que têm o temor de Deus, que têm um certo conhecimento sobre Deus, elas costumam dizer: Deus, sem mim, continua sendo Deus, continua sendo o Todo-Poderoso. Mas eu sem Deus, quem sou ou o que sou? Acredito que todos têm uma resposta. Ela é única. Sem Deus não somos nada. Não somos ninguém. Mas Deus insiste em salvar o homem, apesar de Ele não precisar do homem. Em absolutamente nada Deus precisa do ser humano. Em absolutamente nada Deus depende do ser humano, em nada. Em nada. Mas Ele insiste em salvar. E eu acredito que, se você pensa na questão do destino da alma do ser humano, se em algum momento você para e reflete sobre isso, sobre qual o destino da alma de cada pessoa que morre, de cada pessoa que deixa esse mundo, se você para e pensa um pouco sobre essa realidade, eu acredito que você há de concordar que a maior necessidade que o homem tem é de ser salvo. A maior necessidade que o homem tem é de ser salvo. É de ser alcançado pela graça salvadora. Então, em Hebreus, capítulo 1, todos que encontraram, digam amém. Nós vamos ler
os versos iniciais do capítulo 1 e depois iremos para o capítulo 2, também leremos os versos iniciais. Capítulo 1 da carta aos Hebreus, do verso 1 ao 3. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas, nestes últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Vamos ler também o verso 4. Tornando-se tão superior aos anjos, quanto o nome que herdou é superior ao deles. Capítulo 2 agora. Por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Você pode dizer amém? Eu quero antes trazer um pouco sobre essa carta. Em outros momentos eu já falei sobre ela. A carta aos Hebreus, como toda a Escritura inspirada, é uma carta preciosa, contém 13 capítulos, tem uma mensagem que explica de uma forma maravilhosa a obra da redenção, o sacrifício que Jesus fez por todos nós na cruz do Calvário. Não sabemos quem foi o autor que Deus usou para escrever esse livro, essa carta, como por exemplo, algumas das cartas, carta aos Filipenses, aos Colossenses, carta de João. Nós sabemos que Deus usou Paulo, usou João para escrevê-las, mas essa carta não sabemos quem foi o autor que Deus usou, mas sabemos que o seu conteúdo é divino, o seu conteúdo é totalmente inspirado por Deus. Ela teve como destinatários o povo hebreu, por isso carta aos Hebreus. Em especial, os hebreus que haviam crido no Senhor Jesus Cristo, estavam com muitas dúvidas, enfrentando alguns dilemas em relação à nova fé em Cristo,
e alguns estavam pensando em apostatar dessa nova fé, em abandonar essa nova fé. E Deus então usa esse servo, cujo nome foi oculto a nós, para falar ao seu povo. Pela história nós sabemos que o povo hebreu é o povo sobre a face da terra que mais ouviu sobre Deus. É o povo que presenciou os mais extraordinários milagres realizados pelo Senhor. Nós não temos sobre a terra um povo que tenha testemunhado tantos milagres como os hebreus. Mas através deles, Deus então envia ao mundo o seu Filho, com um propósito de salvar a humanidade. Só para os irmãos terem uma ideia do quanto Deus tem insistido com a humanidade, com o homem, do quanto Deus tem insistido com você, do quanto Ele insistiu comigo, do quanto Ele insistiu conosco. Abraão foi um dos patriarcas. Antes de Abraão, nós temos um período muito longo, mas contando apenas a partir de Abraão, passando então pelos juízes, pelos sacerdotes, passando pelos profetas e chegando até o último dos profetas messiânicos, que foi Malaquias. Conta-se um período de mais de 2.200 anos. Mais de 2.200 anos, Deus insistindo em salvar o homem. E aí de Cristo até nós são mais 2.000 anos. Então só nesse período de Abraão até os tempos atuais, são mais de 4.200 anos. Deus insistindo em salvar o homem. E como eu disse, uma pergunta brota ou deve brotar em nosso coração. Por quê? Se Ele não precisa de você, se Ele não precisa de mim, se Ele não depende em nada de você, Ele não depende em nada de mim, Ele não depende em nada de nós, por quê? Na maioria das vezes, quando nós, seres humanos, insistimos com algo, na maioria das vezes, é porque nós queremos algum benefício. Existe alguma recompensa envolvida nesse processo, que nos leva a insistir. Mas nesse caso, em que Deus insiste, não há nenhuma recompensa para Ele. Não há. O que o ser humano, por mais inteligente, por mais capacitado, por mais rico, por mais bonito que seja, pode oferecer àquele que é o dono dos céus, da terra e de todo o universo? Não há outra resposta que não seja nada. Mas enfim, quando eu olho para as Escrituras de um modo geral, eu percebo pelo menos 5 razões pelas quais Deus tem insistido em salvar o homem. Se você desejar anotar para compartilhar com alguém depois, fique à vontade. A primeira razão pela qual Deus insiste em salvar o homem
é por causa da sua imagem e semelhança no homem. Ao criar o homem, o Senhor colocou nele a sua imagem e semelhança, isto é, alguns dos atributos divinos, capacidades especiais e o fôlego de vida. Tudo isto Deus compartilhou com o ser humano, imprimindo estas qualidades em seu próprio corpo. Pastor, que atributos são esses? Como se constitui a imagem e semelhança de Deus no ser humano? Deus concedeu inteligência ao ser humano. Esse é um atributo divino. Deus concedeu ao ser humano a capacidade de amar. Isso vem da sua essência, de quem Deus é. Amor é atributo de Deus, inteligência é atributo de Deus. Deus concedeu ao ser humano a capacidade de exercer compaixão, a capacidade de decidir, de fazer escolhas, de raciocinar, a capacidade de realizar tarefas, obras complexas. É nisso que constitui a imagem e semelhança do Senhor em nós, em cada homem, em cada mulher. Muitos pensam que essa imagem e semelhança é física, mas não é. Essa imagem e semelhança, ela é revelada, ela é descrita através dos atributos que Deus concedeu ao ser humano. Na teologia nós chamamos de atributos comunicáveis. Deus eterno, em sua essência tem os atributos que são qualidades de Deus. Atributos são qualidades que Deus tem. Existem as qualidades que Ele comunica ao ser humano, ou que Ele comunicou, constituindo a sua imagem no ser humano. Amor, bondade, misericórdia, compaixão, inteligência, sabedoria. Mas Deus tem as qualidades ou os atributos incomunicáveis que Ele não compartilha com o ser humano. Eternidade. O ser humano não é eterno, só Deus é. Onisciência. O ser humano não é onisciente, somente Deus é. Onipotência, infinitude, são exemplos de algumas qualidades, de alguns atributos que Deus não comunicou ao ser humano. Gênesis capítulo 1, verso 27, nos declara o seguinte: Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Pastor, você afirmou que uma das razões pelas quais Deus insiste em salvar o homem é por causa da sua imagem e semelhança no homem. Mas quando o homem pecou, ele não perdeu essa imagem e semelhança? Não. Ele não perdeu. Ela foi corrompida. Ela foi manchada. Mesmo depois da queda, o ser humano não perdeu essa imagem e semelhança. Reafirmo, ela foi corrompida, ela foi manchada. E como podemos provar isto? Através das Escrituras. Gênesis capítulo 9. Vamos aqui lembrar que a queda do ser humano acontece no capítulo 3 de Gênesis.
O homem cai, o pecado entra no mundo. Nós estamos então em Gênesis capítulo 9, já depois da queda do ser humano. Gênesis capítulo 9, verso 6. O Senhor nos diz: quem derramar sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Observe a parte final do versículo. Por quê? Por quê? Porque à imagem de Deus o homem foi criado. Mesmo depois da queda, nós temos uma referência à imagem de Deus permanecendo no ser humano. Embora, lamentavelmente, essa imagem foi corrompida, foi manchada. No Novo Testamento, na carta de Tiago, irmão do Senhor Jesus, capítulo 3, verso 9, lemos: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, meus amados, Deus insiste em salvar aquele que é viciado, que anda caindo pelas calçadas, que está escondidos nos becos, que não tem nenhuma perspectiva de vida. Deus insiste em salvar aqueles para os quais nós olhamos e desprezamos, e então dizemos: não há nenhuma solução. Porque mesmo estes que assim têm vivido a imagem e semelhança de Deus permanece neles. Uma imagem ainda que corrompida, ainda que manchada. A segunda razão, e talvez essa daqui todos nós sabemos, Deus insiste em salvar o homem por causa do seu amor pelo homem. E aqui, meus amados, há um motivo muito especial para Deus. Pois o seu amor é um de seus atributos mais enfatizados nas Escrituras. Deus ama, escute, não porque aprendeu a amar, mas sim porque esta é a sua própria essência. 1 João capítulo 4, verso 8, pode colocar para nós, vamos juntos? Quem não ama, 1, 2, 3 já, quem não ama, porque Deus é amor. Nós amamos porque aprendemos a amar, porque Deus colocou em nós esse atributo, Ele comunicou a nós esse atributo. Mas Deus não aprendeu a amar. Ninguém ensinou Deus a amar. Deus, em sua própria essência, é amor. E esta é uma razão pela qual Deus é capaz de amar perfeitamente. Capaz de amar perfeitamente e plenamente. Até mesmo aqueles que o ofenderam e se tornaram seus inimigos. Até mesmo aqueles que o odiaram sem motivo. Deus é capaz de amá-los perfeitamente e plenamente. Lemos na primeira carta de João ainda, capítulo 4 e verso 10. Vamos ler também esse texto? Vamos lá? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Meus irmãos, essa declaração deve constranger o nosso coração. Deve constranger o nosso coração.
É desta forma que o amor é fundamentado. Não em que eu tenha amado a Ele primeiro. Eu jamais seria capaz de amar a Deus primeiro. Jamais existiu um homem, além de Jesus Cristo, que tenha sido capaz de amar a Deus primeiro. Nem mesmo Adão, antes de pecar, foi capaz de amar a Deus primeiro. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E como prova do seu amor, enviou o seu único filho. Tudo isto comprovado pelas Escrituras, Evangelho de João, capítulo 3, verso 16, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, verso 8, quando Ele prova o seu amor, demonstra o seu amor para conosco. Pastor, quais outras razões pelas quais Deus insiste em nos salvar? A terceira, por causa do que Ele deseja para cada homem, para cada mulher. Por causa do seu desejo para o homem. Escrevendo ao jovem Timóteo, Paulo fala de um desejo muito especial que Deus tem para todo homem. Você sabe que desejo é esse? Você sabe qual é o desejo de Deus para todo homem, para toda mulher? O pessoal aí que enfatizam a teologia da prosperidade podem dizer: o desejo de Deus é que todo mundo fique bem de vida. O desejo de Deus é que todo homem e toda mulher do planeta tenha a saúde perfeita. O desejo de Deus é que todos andem bem vestidos, que tenham as melhores casas. O desejo de Deus é que todos possam desfrutar do melhor lazer possível. Não do único Deus eterno, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo dele é muito maior, muito mais sublime. 1 Timóteo capítulo 2, verso 3, está aí o desejo de Deus para todo homem e toda mulher. Isto é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade que liberta. Esse é o desejo de Deus, para você, para mim, para nós, para nossa família, para nossos amigos, para toda a humanidade. Esse é o desejo do Senhor. Deus deseja a salvação de todos os homens, por isso insiste com eles. Há um texto na Escritura que diz que Deus não é homem para que minta e nem filho de homem para que se arrependa. Graças a Deus. Porque se ele fosse um homem, já teria desistido, ou no mínimo já teria passado o rodo. E empurrado todos para o abismo. Mas ele insiste. O apóstolo Pedro chega a afirmar na sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, pelo contrário, Ele é paciente com vocês,
não querendo que ninguém pereça, não querendo que ninguém seja condenado ao inferno, mas que todos cheguem ao arrependimento. Esse é o seu desejo, esse é o seu querer. Como é triste o fato de que a maior parte da humanidade tem rejeitado esse desejo, esse querer do Senhor. Em quarto lugar, Deus insiste em salvar o homem justamente por causa da terrível condenação que está reservada ao homem perdido. Deus insiste em salvar o homem justamente por causa da terrível condenação que está reservada, que está destinada. Não há como alterar isso. Se você observar novamente, Hebreus capítulo 2, do verso 1 ao 3, pode colocar para nós? Por isso, isso aqui é um alerta para nós e para toda a humanidade. Por isso é preciso que prestemos maior atenção. Pastor, mas tem muita gente que não presta atenção. Sim, eu sei. Tem muita gente que faz vista grossa, que se distrai, que não liga para isso. Mas você não é assim. Prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como você e eu iremos escapar se negligenciarmos tão grande salvação? Como iremos escapar? Igreja do Senhor, quando eu olho para as Escrituras de um modo geral, de Gênesis a Apocalipse, entre as grandes verdades reveladas, eu percebo duas que estão muito claras, que até mesmo uma criança com pouco entendimento é capaz de perceber. Quais são essas duas verdades? Na primeira vez em que Deus enviou seu Filho ao mundo, Ele o enviou como Salvador dos homens. Essa é uma verdade. João capítulo 3, verso 17, pode colocar para nós. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Isso é uma verdade. Na primeira vez que Deus enviou o seu Filho ao mundo, Ele o enviou para ser o Salvador do mundo. A segunda verdade: na segunda vez em que Deus enviar o seu Filho ao mundo, Ele será enviado não mais como Salvador, mas como soberano juiz dos vivos e dos mortos. Coloca para nós Atos 10:42.
Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a Ele, uma referência a Jesus, que foi a Jesus que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. 1 Pedro capítulo 4, verso 5. Contudo, eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar vivos e mortos. Uma expressão para nos dizer: ninguém ficará fora. Ele virá não mais como Salvador, mas como soberano juiz. E diante disso nós somos alertados. Na carta aos Hebreus, capítulo 10, versos 26 a 27. Vamos ler juntos? 1, 2, 3 já. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Se continuarmos a pecar deliberadamente. Você já ouviu as pessoas dizerem o seguinte: eu sei que isso é pecado, mas elas continuam. Isso é pecado deliberadamente. Eu sei que isso está errado. Eu sei que a prostituição é errada, mas eu gosto de fazer, eu continuo nela. Eu sei que o adultério é errado, mas é bom, eu continuo nele. Isso é pecado deliberadamente. Eu sei que a mentira é filha de Satanás, mas eu gosto de mentir, eu continuo mentindo. Isso é pecado deliberadamente. Eu sei que os infiéis não têm relacionamento, comunhão com Deus, não têm aprovação de Deus, mas eu quero continuar assim. Eu sei que dizer palavrões, xingamentos, eu sei que isso não é legal, eu sei que isso é errado, que é pecado, mas eu gosto de xingar, eu gosto de dizer palavrões. Eu sei que a desonra aos pais é errado, mas mesmo assim eu faço. Isso é pecar deliberadamente. A pessoa tem consciência, sabe que é pecado e continua. E só para ajudar você a compreender melhor, todo filho e toda filha de Deus ainda comete pecados, mas não peca deliberadamente. Comete pecado porque habita em um corpo cuja natureza é pecaminosa. Mas quando comete pecado, se entristece profundamente, se arrepende e busca o perdão e a reconciliação com o Senhor. Quem peca deliberadamente passa a ter prazer no pecado. E dessa forma, passa a andar na contramão da vontade de Deus. E se torna digno de condenação. A única expectativa que existe é o juízo e o fogo intenso que consumirá os impenitentes, os que não se arrependem e não abandonam o pecado. E para concluirmos, a quinta razão pela qual Deus insiste em salvar o homem é porque somente Deus pode salvá-lo. Deus é consciente
em sua onipotência, em sua onisciência. Deus sabe que somente Ele pode fazer isso, somente Ele pode salvar o homem. Escute bem, você que acredita que obras de caridade podem colocar você numa posição privilegiada no céu. Nada e absolutamente nada o homem poderia fazer para salvar a si mesmo. As Escrituras deixam claro que nenhuma obra humana seria suficiente para absolver o homem do seu estado de morte e condenação. Se eu perguntar para qualquer um aqui nessa noite, o que um morto poderia fazer em benefício dele mesmo? O que uma pessoa que está ali dentro, cujo corpo está dentro de um caixão, poderia fazer em benefício dela mesma? Absolutamente nada. Pois é justamente isso que a Escritura nos revela. Nós todos, toda a humanidade estava morta em seus delitos e pecados. Por esta razão, nada, absolutamente nada poderia fazer em benefício da sua salvação. Porque um morto não pode fazer nada em benefício próprio e nem em benefício de ninguém. Por esta razão, Deus decide insistir em salvá-lo. Ele, somente Ele, pode fazer isso. Por isso Ele insiste. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 e verso 12. Um texto extraordinário. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Eu sei que quando existe uma pessoa que realiza muitas obras de caridade, que ajuda os pobres, entrega cestas básicas, dá ofertas, às vezes abre mão até mesmo de uma vida com um certo conforto e passa a viver em uma simplicidade para ajudar os necessitados. Eu sei que nós somos tomados por um sentimento de comoção, de compaixão, quando essa pessoa, ela chega a partir dessa vida. E então, muitas pessoas dizem o seguinte, que o Senhor a tenha em um bom lugar, porque ela fez muitas obras boas aqui. Escute. Tudo o que essa pessoa fez foi louvável e foi agradável ao Senhor. Se ela, desde que ela não tenha feito para se vangloriar, para se mostrar. Isso tem o seu valor. Agora, de acordo com as Escrituras, ainda que essa pessoa tenha entregue carradas e carradas de cestas básicas, se ela não tiver entregue sua vida e recebido a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, ela não terá um lugar no paraíso. Pastor, mas isso é muito duro, isso é uma maldade. Não, está escrito. Olhe na sua Bíblia, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9.
Pois vocês são salvos aí não diz, vocês são salvos através das obras de caridade, através do esforço de vocês. Aí não diz, vocês são salvos por meio do pagamento de uma promessa. Aí não diz, vocês são salvos por meio da sua força, do seu esforço, da sua capacidade. Não. Vocês são salvos exclusivamente pela graça. E o que é graça? É o favor imerecido de Deus. São salvos pela graça por meio da fé exclusiva em Jesus Cristo. E isto não vem de vocês, é um presente que Deus concede, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém venha se orgulhar diante de Deus, se gloriar diante de Deus. Só Ele pode. Por isso Ele insiste. Então Deus insiste tanto em salvar o homem, por causa da sua imagem e semelhança no homem, por causa do seu amor pelo homem, por causa do que Ele deseja para o homem, por causa da terrível condenação reservada ao homem perdido, e porque somente Deus pode salvá-lo. Então, meus amados, Deus usou patriarcas, Abraão e outros, usou profetas, Isaías, Jeremias, usou sacerdotes. Deus usou até mesmo anjos para anunciarem a mensagem de salvação. Porém, há 2000 anos, o eterno Filho de Deus veio e se apresentou a esta humanidade como a última e a única esperança para a redenção do homem. Como escaparemos nós se negligenciarmos essa tão grande salvação? Que o Senhor aplique essa palavra no seu coração, no meu coração, e que nós possamos levá-la adiante. Vamos orar, fique de pé em nome de Jesus.